Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast. Bom dia, amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bom dia e sejam todos bem-vindos. Hoje é sábado, 3 de maio e sou William McMasters. Olá, do escritório da gravações A Voz de Deus de Harare, Zimbábue. Sou Steven Tutani. Então, bom dia, irmão Steven. Devo dizer que esperei ansiosamente por isso a semana toda, para finalmente poder conversar com você e ouvir sobre o maravilhoso fim de semana da Páscoa. Sei que todos nós tivemos. Por onde começar, meu amigo? Há tanta coisa para colocar em dia. Falar sobre como o Senhor tem sido maravilhoso e nos proporcionado um tempo tão maravilhoso com Ele. Devo dizer que o fato de estarmos afastados do mundo foi muito revigorante. O culto de comunhão e lava-pés em nossa casa com nossas famílias. Sim. Os momentos de oração com a noiva em todo o mundo. Ouvindo o restante dos selos foi perfeito. Acho que a melhor maneira de descrever isso é como o irmão Brana disse: "Ei, chegamos. Sabe, estamos ali, é isso. Sabe, não tem como ser melhor." Não há palavras e sei que dizemos isso todas as vezes, mas está ficando cada vez melhor. Amém. E tenho que falar um pouco sobre mim aqui, mas sabe, humanamente, quando você desliga seu celular e dispositivos e fica desconectado do mundo, eu diria que há um período de adaptação. Pelo menos para mim foi assim. Demorou um pouco para me desconectar, mas isso faz com que se perceba o quanto é dependente e o quanto está preso ao celular. Ele nos rouba muito tempo, por mais que eu deteste admitir isso a meu respeito. Mas esse fim de semana foi tão libertador, tão maravilhoso. Em vez de pegar o celular por qualquer motivo que fosse, para verificar o tempo, pesquisar algo, ou seja o que fosse, certo, podia-se simplesmente caminhar e conversar com ele, pegar aquele tempo que teria sido desperdiçado e usá-lo para adorar o Senhor. Amém. Foi muito revigorante e exatamente o que eu precisava. Foi mesmo. O Senhor sabia que precisávamos disso e nos deu uma folga dos aparelhos eletrônicos e de todas as distrações. Para ser sincero, eu estava ansioso para ficar longe de tudo. Sim. Eu me lembrei de como nos sentimos recarregados e cheios da última vez que fizemos isso. E dessa vez não foi diferente. Os momentos de oração foram especialmente especiais, só de saber que está orando junto com a noiva em todo o mundo ao mesmo tempo, e lembrando do que o profeta de Deus disse sobre isso, que quando você faz isso, está simplesmente invadindo o céu com oração. Deus com certeza ouvirá. Só de pensar em quão poderosa é a força da noiva, orando juntos ao redor do mundo. Há muitos testemunhos surgindo deste fim de semana. Curas, rejuvenescimento, encorajamento. E é como: Senhor, obrigado por esta oportunidade. Amém a isso. Uma força irrefreável invadindo o céu. Sim. Aqueles momentos de oração foram muito especiais. Mas vou lhe dizer uma coisa, outra coisa que achei incrível, e é exatamente como a carta As Águias se Reunindo apontou, é a sincronização das mensagens. Sabe, até mesmo voltando ao quarto selo sobre a Era da Águia e cair no aniversário do irmão Brana. Então, como a série se encaixou perfeitamente ao longo do fim de semana da Páscoa. Meu amigo. Coroando tudo com o 7º selo no domingo da Páscoa. Como se pode humanamente compreender isso? Quero dizer, foi um fim de semana memorável que nunca esqueceremos, como a carta disse que seria. Foi incrível. Sabe, todos nós cremos que este é o programa de Deus, e o Senhor continua nos provando isso repetidas vezes. Ele faz isso. Como neste fim de semana, lembro-me de olhar um para o outro enquanto estávamos ouvindo na Sexta-feira Santa o 6º selo, e o irmão Brana começou a falar sobre a Sexta-feira Santa naquela mensagem. E foi como, uau! E então, no dia seguinte, no sábado, foi perguntas e respostas. E ele estava falando sobre Cristo indo pregar para as almas que estavam no inferno, no sábado do sepultamento, se me permite. E a precisão, a exatidão, isso simplesmente nos surpreende. Simplesmente o Senhor nos mostrando que Ele está conosco e que este é o seu programa e que bênção fazer parte dele. Amém. É simplesmente tão perfeito. Irmão Steven, estou mais agradecido agora do que já estive na vida por esse alimento armazenado que o mundo ignora e do qual nada sabe.
Quero dizer, a alegria, a satisfação, o estímulo pela revelação. Ver nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Saber que Deus nos escolheu para revelar essas coisas ocultas. Obrigado, Senhor. Se ver na palavra é algo que mexe com você. E para a noiva, não importa o que aconteça ao seu redor. Estamos seguros e protegidos. Sabemos quem somos. Sim, Senhor. Mais do que nunca. Gosto demais, como sabe, no 7º selo ele disse isso, e em várias fitas. E temos ouvido que ele continua insistindo nisso quando pergunta: houve alguma vez em que eu tenha dito a vocês algo em nome do Senhor que não estivesse certo durante todos esses anos? E é óbvio que a congregação diz não. E ele diz que ninguém mais pode dizer isso porque eu sempre falei da maneira que ele falou. Oh, que coisa! E é como que segurança perfeita. Estamos vivendo no assim disse o Senhor. Amém. Esse é o único lugar em que quero pendurar meu destino eterno. Minha alma é no assim disse o Senhor, em nenhum outro lugar. E cremos em cada palavra dita por seu profeta vindicado. E sabe, outra coisa que me abençoou mesmo durante o 7º selo, e o irmão José realmente deixou claro isso na preliminar de 2017 no tabernáculo. E no início da fita, o irmão Brana estava falando sobre o irmão Neville e disse: agora, e temos um maravilhoso pastor, um verdadeiro homem de Deus, e estou tão agradecido por isso. Se você se lembra, uma visão, 1 ano atrás, que alimento foi armazenado no lugar, e é exatamente isso. E então, no final da fita, parágrafo 370, ele estava orando e disse: rogo que ajudes nosso querido pastor, o irmão Neville. Faze-o, Senhor, cheio de graça e cheio de poder, e com entendimento, para que possa tomar este alimento armazenado e alimentar os cordeiros de Deus. Oh, meu Deus, que carta de amor para a noiva! Oh, sim, é um ponto alto, meu amigo. Eu nunca conheci o irmão Neville, mas só de ouvi-lo orar ou falar sobre o irmão Brana na fita, poderia-se dizer que ele sabia quem era o irmão Brana. E ainda mais, ele queria o irmão Brana no púlpito, em qualquer oportunidade que pudesse. E acho que é uma grande honra para o irmão Neville o fato de que muitas das fitas que ouvimos começam com o profeta de Deus dizendo: obrigado, irmão Neville. Sim, Senhor. Ele abriu seu púlpito e o deixou no púlpito, que afinal era dele mesmo. Mas que exemplo é para qualquer pastor em todo o mundo. Eles ainda têm a oportunidade hoje de abrir seu púlpito para o mesmo ministério desse sumo pastor e alimentar as ovelhas de Deus com esse alimento armazenado. Foi incrível ouvi-lo dizer isso e orar isso sobre o irmão Neville. Oh, foi mesmo. Meu amigo, há tanta coisa que poderia ser compartilhada e poderíamos ter companheirismo por bastante tempo, mas sabe, realmente foi um fim de semana memorável para todos nós. E uma última coisa antes de começarmos, acho que vale a pena mencionar. Achei muito interessante o momento em que o Papa Francisco morreu. Oh, foi muito marcante, mas cheio de significado, eu diria. Não sei o que tudo isso significa, mas amigo, que sequência de eventos. Logo após a Páscoa, logo após a mensagem, o 7º selo que ouvimos, e acho que é outro sinal de que estamos ainda mais perto do dia da doce libertação. Sim, Senhor. Amém. Que momento emocionante do qual podemos ser testemunhas. Amém. Hoje estamos começando pelo país da Tanzânia, de onde recebemos um relato do irmão Simon Eric, assistente do escritório da gravações A Voz de Deus daquele país. Ele relata que durante a semana de 11 de março, eles viajaram para o sul da Tanzânia para uma distribuição de tablets e viagem de acompanhamento. Durante essa viagem, eles realizaram paradas de distribuição em 3 novas igrejas. Essas igrejas faziam parte de uma denominação pentecostal, e os esforços missionários de um irmão falecido, que anteriormente servia como bibliotecário da gravações A Voz de Deus, fizeram com que eles vissem a luz e deixassem a denominação. Esses crentes agora estão apertando o play e seguindo fielmente essa preciosa mensagem. Aqui está o relato do irmão Simon. Saudações em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a Deus por sua bondade,
pois ele continua a nos sustentar em nossa responsabilidade de assegurar que cada membro da noiva de Jesus Cristo receba o alimento espiritual a seu tempo. Essa sempre foi a visão da Gravações A Voz de Deus, sob a liderança do nosso estimado irmão José Brana. E quando, talvez, por exemplo, um único ato de Deus aqui, provavelmente você sairia e diria, ora, foi bom. Mas esse único ato, talvez, em alguma selva lá na África do Sul, ou em Tanganica, onde quer que seja, no Quênia, poderia fazer com que milhares caíssem de joelhos e dessem glória a Deus, apenas por causa desse único acontecimento. Então, você pode ver onde está o grande poder do Espírito, que é ir aonde a palavra se manifesta. Sei que sou um pouco suspeito, mas gosto de ouvi-lo falar da África assim. Nós amamos esse profeta e seu ministério. Oh, amém. Certo? Continuando. Então, a Tanzânia, anteriormente conhecida como Tanganica ou Tanjanica, como gostamos de ouvir o irmão Brana dizer. Eu gosto mais desse jeito. Ele desejava vir e semear sementes para o reino de Deus. Por meio do ministério de fitas, essas sementes foram de fato semeadas em Tanganica e hoje as escrituras foram cumpridas, pois a voz do irmão Brana chegou a eles novamente por meio dos tablets Ágapo. Aqui combinamos uma viagem ao sul da Tanzânia para a distribuição e acompanhamento dos tablets Ágapo. Essa abordagem ajudou a reduzir os custos e o tempo, ao mesmo tempo em que nos permitiu alcançar muitos amados que estavam enfrentando desafios com seus tablets, bem como aqueles que haviam perdido a oportunidade de recebê-los na primeira distribuição. Começamos a viagem servindo a noiva na região chamada Mbalizi, na região de Mbeya, que foi nosso local de distribuição no primeiro dia. Foi maravilhoso testemunhar o cumprimento das palavras do profeta de que essa mensagem chegaria às selvas da África. Depois de chegar para fazer a distribuição, conduzi o treinamento e os incentivei a continuar apertando o play e a obedecer para serem aperfeiçoados. Nesse dia, um total de 70 tablets Ágapo foram distribuídos. Ele continua. Depois de concluir a parte de distribuição de tablets dessa viagem, fui para a região de Ruvuma, que faz fronteira com Moçambique, para realizar uma reunião de acompanhamento para as 10 igrejas que receberam os tablets Ágapo anteriormente. Lá, distribuí mais 28 tablets para as famílias que não haviam recebido anteriormente. Fiz atualizações em vários tablets e resolvi problemas para os que estavam tendo problemas com seus tablets. No dia seguinte, continuei minha viagem para a região de Mitwara, que fica a mais de 9 horas de distância. Depois de chegar à noite e descansar um pouco, tivemos uma reunião de acompanhamento no dia seguinte para 3 igrejas e distribuímos 6 tablets para as famílias que não haviam recebido anteriormente. Elas ficaram entusiasmadas. Somos profundamente gratos ao irmão José por ter aprovado essa viagem. Também agradecemos àqueles que se sacrificaram por meio de orações e contribuições que ajudaram a tornar essa viagem um sucesso. Obrigado e que Deus os abençoe. Irmão Simon Eric, assistente do escritório. O irmão Mali acaba de retornar de uma viagem pela região de Bandundu, na República Democrática do Congo, para entregar os tablets Ágapo às famílias registradas. Aqui está uma rápida recapitulação da viagem do irmão Mali. O plano era primeiro chegar à cidade de Kikwit, localizada a 600 quilômetros de Kinshasa, e passar a noite lá. Foi na quinta-feira, 27 de março, que o irmão Mali e 2 irmãos partiram. Como é típico em muitos países, há vários postos de controle na estrada, onde policiais e forças de segurança montam bloqueios. Na estrada para Kikwit, o irmão Mali encontrou vários postos de controle, e em cada vez, ele aproveitava a oportunidade para explicar aos policiais que estava em uma missão para as gravações A Voz de Deus e compartilhava folhetos e livros do irmão Brana com eles. Isso me faz lembrar do meu pai, sabe? Quando éramos crianças pequenas no banco de trás e fazíamos essas viagens,
Ele simplesmente abria o vidro e tirava os livros da palavra falada que tínhamos na porta do carro. E isso os surpreendia porque estavam acostumados com pessoas que não ficavam felizes por serem paradas. Mas ele dava um grande sorriso e lhes oferecia livros, e isso teve resultados muito bons também em outros lugares. Oh, isso é fantástico. E só de ouvir que, sabe, isso ainda está acontecendo em outra parte do mundo, é incrível. Maravilhoso. Bom, o irmão Mali continua e diz que a resposta dos oficiais foi notável. Ou eles já sabiam sobre o irmão Brana, ou mostraram um grande respeito pela mensagem, permitindo que a equipe continuasse com sua importante missão. Depois de passar a noite em Kikwit, o irmão Mali e sua equipe partiram em direção a Idiofa. Outros 200 quilômetros de distância em estradas excepcionalmente desafiadoras. Apesar das condições difíceis, eles chegaram em segurança a Idiofa naquela noite. Exaustos da viagem, eles permaneceram firmes no compromisso de começar a distribuição dos tablets no dia seguinte. O primeiro dia de distribuição foi no sábado, 29 de março, e apesar da chuva forte que caiu durante a noite, 177 tablets foram distribuídos com sucesso para as famílias registradas. A reação dos que recebiam era inestimável, com expressões de gratidão e alegria enchendo o ar quando os crentes recebiam seu tablet Ágapo. Você pode ouvir o júbilo neste áudio no final do primeiro dia de distribuição. Hey, brother. Os irmãos e irmãs em Idiofa estão muito felizes. Very happy. Eles estão cantando para agradecer ao Senhor Thank the Lord. And brother e ao Joseph irmão for the José tablet pelo just tablet que received. acabaram de receber. God bless. Deus abençoe o irmão José. Eles viram o amor dele, o amor de Deus, nos irmãos que patrocinaram para que o tablet pudesse ser dado a eles gratuitamente. God bless you. Deus os abençoe. Louvado seja o Senhor. Que jubileu! Gosto demais de ouvir aqueles crentes se regozijando ao fundo e ouvir o apito também. Oh, é maravilhoso. Nosso irmão continua. O segundo dia de distribuição ocorreu de acordo com o planejado, com centenas de outros tablets chegando aos crentes fiéis. À medida que a distribuição continuava, outros 100 tablets foram distribuídos no dia 2 de abril, elevando o total para 503 tablets desde o sábado anterior. A missão continuou quando o irmão Mali e sua equipe de distribuição se prepararam para deixar Idiofa e viajar para Cápia, onde os crentes estavam aguardando a chegada da equipe. Após a distribuição bem-sucedida em Cápia, a equipe continuou distribuindo com sucesso mais tablets para os crentes em Dibayalub-We. A missão resultou em um total de 625 tablets distribuídos e 165 cartões SD entregues para os que tinham dispositivos capazes de usá-los. Isso totaliza mais 790 famílias que creem na mensagem e que agora podem apertar o play em qualquer lugar e a qualquer momento. Uau! Louvado seja o Senhor! Essa é uma notícia maravilhosa. Bom, após a distribuição final, o irmão Mali e sua equipe iniciaram sua viagem de volta a Kinshasa, de 774 quilômetros. Apesar das condições notoriamente difíceis da estrada, tanto o veículo quanto os irmãos voltaram em segurança. A mensagem final do irmão Mali para nós estava cheia de agradecimentos, dizendo: Deus seja louvado por todas as coisas. E mais uma vez, muito obrigado a vocês por suas orações por nós. Amém. Obrigado também, irmão Mali, por compartilhar esse maravilhoso relato. É sempre maravilhoso ouvir o resultado dessas viagens. E como sempre gosto demais de ouvir a gravação dos crentes expressando sua alegria, cantando e louvando ao Senhor por um bom motivo também, um motivo eterno. Eles agora têm a palavra em suas mãos. Amém. E por fim, não podíamos esperar para compartilhar esse testemunho com vocês. Ao revisá-lo e ouvir essa citação, ficamos maravilhados.
de certa forma também é de arrancar lágrimas. É mesmo. O Senhor realmente cuida do seu povo, e é de uma irmã que compartilha seu testemunho e diz: Deus os abençoe, santos. Há muito tempo vinha sofrendo de um problema feminino, e os médicos não conseguiam entender por que eu estava sentindo tanta dor. Fui a muitos médicos que indicaram que eu tinha endometriose. Em meus momentos difíceis, ouvi muitas vezes nosso profeta de Malaquias 4 orar por tantas mulheres com esses problemas, e eu levantava a mão e cria, e sabia que um dia Deus sem dúvida responderia a minha oração. Até consegui um lencinho de oração que usava nesses momentos difíceis, mas Deus estava me preparando para um testemunho. Nos últimos meses, a condição piorou e eu entrava e saía do hospital várias vezes com meu marido. Fiz muitos ultrassons e descobriram uma massa nos meus ovários. Quando fiz uma ressonância magnética, ela mostrou resultados totalmente diferentes, com mais crescimento em outros locais. Meu médico, ao examinar os exames, ficou confuso e disse que só tinha uma opção: fazer uma pequena cirurgia para descobrir qual era o problema e ver se era endometriose ou até mesmo câncer. Meu coração afundou com a menção de câncer. Chorei muito. No caminho para casa, pedi ao meu marido que me deixasse sentar no banco de trás do carro e dormir ali, pois ainda sentia dores no lado esquerdo, enquanto ele se sentava na frente para dirigir. Pedi então que ele ligasse na rádio A Voz. Durante o trajeto, eu nem sabia qual era a mensagem que estava sendo pregada, mas o profeta começou a orar pelos doentes. E foi isso que ele disse: Olha aqui, irmã. Você está cansada com alguma coisa. É algo errado, porque está tudo muito sombrio ao seu redor. Você foi ao médico recentemente, não foi? E você fez um exame? Agora, vamos ver. Tenha fé. Acredite em mim de todo o coração. Sim, você teve um problema feminino. Ele não tem certeza disso. Ele está certo. Ele disse que poderia ser câncer. É isso mesmo? Tudo bem. É isso. Ou melhor, era isso. Você está curada agora. Você tem sua cura. Agora, olhe para cá, irmã. Você acredita nisso? Por favor, sejam reverentes, todos vocês. Não, deixe. Sejam reverentes, por favor. Rápido, há algo, uma conexão. Você aqui, Senhor, sentado aqui com a voz da cura em suas mãos, sentado no banco da frente. Há alguma ligação entre você e esta mulher. Você ficou tão feliz quando ela foi. Essa pode ser sua irmã ou esposa, uma delas. É sua esposa, não é? Isso mesmo. Você também está incomodado. Você e sua esposa vão para casa e sejam felizes, pois vocês estão curados. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ser difícil ler o restante do testemunho depois de ouvir essa citação. Nossa irmã continua: Meu Deus, não podia acreditar no que ouvia. Esta era literalmente eu. E meu marido estava sentado no banco da frente com a voz da cura, a rádio, A Voz. Eu realmente chorei naquele dia. Deus literalmente falou comigo e com meu marido. Amém. No dia seguinte, acordei pensando na mesma citação e me perguntando o que fazer, pois já estava com a cirurgia marcada. Pedi a Deus que falasse comigo só mais uma vez, e liguei a rádio, A Voz, e comecei a fazer minhas tarefas domésticas. Enquanto eu estava limpando a casa, o profeta dessa vez orou por alguém que iria fazer uma cirurgia no dia seguinte. Que coisa! Mais uma vez não podia acreditar no que ouvia. Deus estava mesmo falando comigo e me curando. Ao entrar no hospital na manhã da cirurgia, o anestesista veio ver como eu estava e me informar sobre a medicação que eu estava tomando, e acabou que ele era um crente que participava do nosso companheirismo na igreja. Fiquei muito feliz. Mais tarde fui para a cirurgia e tudo correu bem. Deus estava me mostrando que Ele estava comigo durante toda a jornada. Que coisa! Já se passou 1 mês desde a minha cirurgia e oro para que Deus me mantenha em sua vontade todos os dias,
porque ele realmente responde às orações. Deus os abençoe, sua irmã do Quênia. Meu Deus, uau! Uau! Louvado seja o Senhor. Sou simplesmente tão grato por Ele cuidar. Amém. E sou grato por termos as fitas, amigo. Isso me fez ver que, se eu tivesse que depender de alguém, talvez precisasse chamar por alguém, ou, sabe, é simplesmente, Ele está bem ali. Amém. Ele está bem ali. Basta apertar um botão e a precisão clínica, eu diria. Sabe, o médico suspeita de câncer. E gosto muito como o irmão Brana diz, bem, é. E ele diz, ou era. Gosto demais disso. É tempo passado. Louvado seja o Senhor. E ele declara, é como se dissesse, vá para casa e fique feliz por ter sido curada. Oh, meu Deus. Graças a Deus por essa voz. Graças a Deus pela rádio A Voz. E graças a Deus pela fé em sua palavra. Que melhor lugar para encerrar o episódio de hoje, irmão Will? Amém. Bom, obrigado a todos por se juntarem a nós e não deixem de buscar por atualizações durante a semana no site brana.org, nos canais do WhatsApp e em nosso aplicativo Lifeline. E se Deus quiser, esperamos vê-los na semana que vem. Mas antes disso, mal posso esperar para me juntar a cada um de vocês ao nos reunirmos em torno da mesa para ouvir essa voz. Até lá, que Deus os abençoe e Shalom. Shalom.